aí, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Vale Crítica. O meu nome é Thaís e antes de mais nada eu quero agradecer você que já se inscreveu, você que já curtiu e já comentou. O YouTube gosta e eu gosto muito mais. E aí, tudo bem com vocês? O quê? Tá sentindo falta de alguma coisa? O que é que vocês estão sentindo falta? Do quê? Pra você que já é inscrito no canal ou que já esbarrou com algum outro vídeo meu, vocês sabem que eu costumo, essa é a hora que vocês ficam vendo a minha fuça, do começo ao fim. Gente, hoje, estreia um novo quadro aqui no Vale Crítica. Olha que nome original, Vale Crítica Rapidinhas. Todas as vezes que vocês lerem lá no título do meu vídeo, Vale Crítica Rapidinhas, é esse formatinho aqui, tá bom? Eu quero fazer um vídeo mais rápido, mais prático, mais dinâmico. Eu sei que os meus vídeos são longos, né? Muitas das vezes enche o saco. Esse aqui é só uma explicação que eu tô passando. Tanto que nas próximas eu não vou estar explicando isso, eu vou começar direto o vídeo, tá bom? Então assim, nota de esclarecimento. Pra você que já é inscrito no meu canal, cadê a Thaís? Todas as vezes que é Vale Crítica rapidinha, é esse formato. E depois vai continuar a nossa grade normalmente no meu canal, tá bom? Vai ter vídeos que eu vou estar aparecendo e vai ter o vídeo das rapidinhas. Tá ok? Tá explicado? Tá esclarecido? Então vamos seguir o bonde. Então pra gente começar com o pé direito, Vale Crítica rapidinhas, a gente vai começar o quê? Os Irmãos Greens e as Facetas do Horror? Olha que maravilhoso! Mas mesmo sendo rapidinhas, aqui não é bagunçado. A gente tem uma ficha técnica para começar. Todos os meus vídeos eu costumo jogar uma ficha técnica para falar de onde viemos, para onde vamos, quando foi lançado, tem dublado, aonde eu assisto. Eu sempre costumo dar um norte para vocês. Então vamos lá. Os Irmãos Greens e as Facetas do Horror foi lançado em 2024. Ele estreou no dia 17 do 4 de 2024. Essa é a primeira temporada. Os episódios são 6 episódios com cerca de 50 minutos. Lembrando que eu sempre jogo pra cima. Não são todos os episódios que são 50 minutos, tá bom? Tem episódios que é menos, mas eu sempre arredondo pra cima. 6 episódios com cerca de 50 minutos. O gênero é drama, terror, fantasia, animação. O áudio você encontra ele em japonês legendado, mas também tem dublado. A plataforma é a dona Netflix e a classificação 16 anos. Antes de eu falar do anime, eu preciso falar dos Irmãos Green. Eu não sei se você sabe, mas eles foram pessoas reais. Eles existiram. Jacob Green e Wilhelm Green foram pessoas reais. Eles existiram e eles têm um grande peso em relação aos contos de fada. Então eu dei um Google, fiz uma pesquisada, né, a respeito da vida deles e eu vou fazer uma introdução muito curta. Então, se você quiser se aprofundar mais, se você quiser saber mais, eu te convido a dar uma pesquisada. É bem interessante, não é tão chato como você possa imaginar. Se é lá através do anime você se interessou, achou, nossa, que bacana, quero saber mais, dá um Google que você vai ver. É bem interessante. Mas, falando por cima, os dois perderam o pai muito cedo. Foi através da ajuda de uma tia que eles conseguiram terminar o colégio e também ir para a faculdade. A intenção deles era se formar advogados, mas mudou, assim como o pai dele era advogado, o pai dos dois, eles queriam ser, mas chegando na universidade, tudo mudou, eles não fizeram o curso de advocacia, não se formaram em advogado, eles têm uma grande contribuição à língua alemã. No dicionário definitivo da língua alemã, você também encontra ali registro, eles ajudaram bastante. Então, assim, gente, o que eu posso resumir para vocês? Os irmãos Green nunca pretendiam ser escritores famosos. Em vez disso, eles se viam como colecionadores de história literários. Originalmente, a dupla se propôs a registrar e categorizar as histórias. O objetivo deles era registrar as sagas, as histórias épicas que foram passadas de geração para geração. Então, gente, ou seja, apesar dos irmãos Green serem frequentemente associados à criação da Branca de Neve, da Rapunzel, eles não criaram nenhuma dessas histórias. Né? Os contos de fada, na verdade, fazem parte de uma longa tradição oral, passada de geração em geração, e muitas das vezes por mulheres. A intenção deles era salvar essas histórias da extinção. A gente não pode esquecer, gente, que originalmente não foram feitas para crianças essas histórias. No começo, a intenção deles não era um conto de fadas para crianças. Não,
Eles reuniram pessoas, porque igual eu falei, era como que era? Era oral, o conto de fadas era o quê? Era uma coisa oral, que eu conto pra minha filha, que a minha filha conta pra filha dela. Eu não sei se vocês tinham isso na família de vocês, né? Na minha família eu lembro que quando criança, a minha avó contava a história de um tal de um Zé Dentão. Eu lembro que depois de mais velha, eu contando pra minha avó, ela ria na minha cara, tipo, ah, você acreditou nisso? Porque eu era criança. Então, não sei se na família de vocês, a avó de vocês, a tia, uma irmã, uma mãe, contou histórias. Na minha família, tinha a história do Zé Dentão. Na sua família, tinha a história de quem? Então, assim, gente, é porque eu comecei a falar do Zé Dentão, mas abrindo-se um parênteses, a minha avó morava num sítio na época. É bem rápida a história do Zé Dentão. E como ela tinha medo, depois de grande, que minha avó me explicou por que ela inventou essa história. Porque ela tinha medo que nós saíssemos à noite, com todos os adultos dormindo, a gente se reunisse e saísse, porque era eu e mais meus primos, meus tios. E ela tinha medo, então ela contava essa história, que era um homem alto, todo desgrenhado, que ele andava à noite pelo sítio, e que ele pegava, e se ele pegasse a gente, ele ia arrastar, ia comer a gente, chupar nossos ossos, e como ele não encontrava pessoas, ele matava galinhas, e ele pegava os ossos e fazia um pente pra pentear o cabelo. E eu lembro que naquela mesma semana que ela contou essa história pra gente, eu tava andando, né, porque era grande o sítio da minha avó, e eu vi, gente, eu não esqueço, que era uma galinha de Angola. Né? Não sei se você já viu a galinha de Angola. Mas assim, ela tava toda depenada, machucada. Ai, tava estraçalhada aquela galinha. E eu tomei um susto, isso marcou dentro de mim. Então, quando eu voltei a comentar isso com a minha avó ria na minha cara. Falou, como você é besta, Thaís. Eu só contei isso porque eu tinha medo de vocês saírem. Mas provavelmente foi um cachorro do mato que catou essa galinha. Então, assim como o conto dos irmãos Green não era pra crianças... A minha avó também contava histórias que não era pra criança. Eram umas histórias que envolviam assassinatos, né? Então, assim, voltando aos irmãos Green, deixa a história do Zé Dentão pra lá, em 1812, eles publicaram tudo que eles reuniram em uma coleção intitulada Contos Maravilhosos Infantis e Domésticos, que agora é conhecido como Contos de Fada dos Green. Se você der um Google, você vai conseguir encontrar. Só que assim, gente, essa antologia, né? Essa antologia, toda essa coleção de textos, teve outras edições, teve muitas edições. Eles escreveram, né, muitas histórias. E eu queria muito ter acesso a primeiras edições. Porque assim, dando esse Google na vida deles, é muito interessante, gente. Aí é que você vê que eram contos de terror mesmo, eram histórias complicadas, na verdade. Você vê que na história da Cinderela, não é só um baile, são 3 bailes que acontecem. E com o passar dos anos, hoje, quando você assiste, né, o desenho da Cinderela, ou ainda quando você pega para ler o conto dos irmãos Green, ainda é 3 bailes. Se você pega um Disney, já não é mais 3 bailes, é um baile só, fecha a conta, passa a regra e fecha a conta. Uma outra coisa interessante você vê, uma coisa que eu perguntei pro meu irmão, que eu falei, você lembra da história da Rapunzel? Não tô falando de Enrolados, tô falando da Rapunzel. E a gente foi conversando e você vê, nessa pesquisa, na primeira versão da Rapunzel, ela dá a entender que ela tá grávida, né? Quando a bruxa sobe na torre e ela comenta que a cintura dela tá um pouco mais larga e ela não entende o porquê, quase que uma lagoa azul. E ali dá a entender bem sutilmente que ela tá grávida. Essa parte foi cortada. Tanto que esse conto da Rapunzel que eu encontrei dos irmãos Green não tá mencionando essa parte. Uma outra coisa igual, na Branca de Neve. Originalmente, nas primeiras versões dela, dos irmãos Green, não era a madrasta, a rainha má, era a mãe da Branca de Neve. Aí depois que eles foram fazendo novas publicações, eles foram modificando. Em vez de tiraram a mãe, colocaram a rainha má. Gente, sem contar que nessa pesquisa que eu fiz, né, que eu fiquei assim chocada nessa parte. Eu não sei se você lembra, se vocês lembram na verdade, você que tá me ouvindo agora, o final da Branca de Neve, o final Disney. Você lembra qual foi o final? Se eu não me engano, o final da Disney, ela é morta. Ela dá a entender que ela é morta pelos bichos da floresta, se eu não me engano. Ou ela morre num incêndio. Essas duas partes, né? Parece que os bichos da floresta cercam a Rainha Má, que tá ali transformada em bruxa, na Branca de Neve. Essa parte só que eu não tô conseguindo lembrar. Se eles cercam ela e ela cai, vem um raio, ela pega fogo em tudo. Ou se eles próprios assassinam ela, os bichos.
Na versão original dos Irmãos Green, na primeira versão, a Rainha Má é convidada para o casamento da Branca de Neve e chegando lá, ela é condenada. Pelas maldades que ela fez com a Branca de Neve, ela é condenada a usar um sapato feito de ferro em brasa e ela tem que ela dança até cair morta. Gente, eu juro, eu confesso pra vocês que eu fiquei chocada com essa versão. Se você achou pesado a versão da Disney, imagina essa versão. Você sabia disso? Que na versão original, na primeira ali escrita da Branca de Neve, na verdade a rainha má morre desse jeito? Mas a bicha primeiro vai no casamento da menina. Ela foi no casamento, foi condenada lá a pôr o sapato em brasas. Imagina o peso desse sapato. E fica lá dançando com aquele até cair morta. Eu falei, Jesus! Então da Disney não foi nada. Então, assim, para encerrar o assunto dos Irmãos Green, é isso, gente. Esse primeiro livro dele, né, Contos Infantis e Domésticos, e os outros que vieram, todos esses livros têm sido até hoje uma fonte de contínua inspiração para os contos de fada e os contos infantis que nós sabemos que já existem e hão de existir. Então, assim, eu achei muito interessante dar esse Google. Eu sei que ficou um pouquinho longo, né, o vídeo por causa dessa parte eu explicando, mas era necessário a gente falar um pouquinho desses irmãos. Bora pro anime? Vamos comentar agora o anime, porque o anime também foi babado. Cara, esse anime, ele é rico em tudo. A trilha sonora tá maravilhosa, os desenhos ali de uma história para outra está maravilhosa, a transição de uma história para outra também está muito bonito, porque assim, antes de começar uma história, tem ali um pedacinho dos irmãos com a Charlotte, a irmã deles, né, que tá feliz, que vira e mexe, ela pergunta, ela questiona. Antes de começar cada história, a Charlotte pergunta a respeito da história que eles estão escrevendo, que ela acabou de ler. E o que eu posso falar, gente? Parece que eles estão numa pintura. É muito bonito de você olhar e ver os detalhes. Parece que eles estão numa pintura. É uma pintura, sabe? Quando você olha, você está ali admirando num museu ou até mesmo numa fotografia. E desenharam dentro de uma pintura. Então você vê o contraste deles com o ambiente, mas tudo fica muito bonito. Diferente quando começa a história em si. A Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, ali você vê que é um desenho. Já nessa transição dos irmãos, é outra pegada. Eu, na minha infinita ignorância, eu não vou saber explicar, mas eu vou ver se eu consigo fotos. Gente, é lindo, é muito bonito. Até mesmo o anime em si, o desenho, é muito bonito, é muito detalhista. A trilha sonora tá maravilhosa. Não tenho o que falar. Tem nomes muito renomados, pelo que eu andei lendo. Não, eu não vou falar os nomes. Não adianta, não adianta. Eu não quero ofender ninguém. Vai que eu falo besteira, a pessoa escuta e fala, não é isso, não é isso. Mas, gente, se você tiver a oportunidade de ir lá assistir, é maravilhoso. Sabe? Você vê os irmãos, você vê essa transição deles dois conversando com ela e o começo ali do episódio, da história que vai estar sendo narrada. É maravilhoso. Originalmente, os Irmãos Green, As Facetas do Horror, é essa a proposta do anime, causar horror nas pessoas. E eu acho que está muito bom, obrigada. Eu acho que eles atenderam às expectativas, né? A cada uma das histórias, sei lá, como a gente tá acostumado com aquele conto de fadas ou qualquer outro tipo, tô falando em Disney, às vezes você leu. Gente, é totalmente fora da casinha, sabe? É totalmente assim fora da curva. Algumas coisas permaneceram, por exemplo, na história da Cinderela, você vai ver a madrasta, as irmãs, a Cinderela em si. Então, em cada um dos contos, você vê ali a essência dele. Né? Houve uma mudança, mas você vê na Cinderela, igual eu já expliquei. Na Chapeuzinho também tem ela, o lobo e a vovó. Se você prestou atenção, tem a vovó na Chapeuzinho, né? No João e Maria, tem eles, tem a famosa casa, né? Eles são, bem assim, a essência tem. Outros contos mudaram algumas coisas, igual o Sapateiro e os Duendes. Mudaram algumas coisas ali. Mas você percebe a essência original, você percebe ali. Há quem diga, gente, que cada uma desses 6 contos que a gente assistiu, na verdade, é uma versão da Charlotte, da irmã dos Green, né? Há quem diga que é uma versão dela, porque antes de começar cada episódio, você vê ela questionando alguma coisa, ou a respeito de uma conduta do personagem, ou a respeito de uma situação.
Então, assim, há quem diga que essas versões que nós assistimos, na verdade, é uma versão dela, que as versões dela é mais melancólica e até mesmo assustadora. A cada episódio que a gente vê, um dos contos de fada, tem o ponto de vista dela, que é até um pouco sombrio. E ganha mais força ainda as pessoas achando que, na verdade, isso tudo é uma versão sombria e melancólica da Charlotte, quando momentos antes de acabar o último episódio, alguns segundinhos mesmo, você escuta a Charlotte falando: "Me fala, o que aconteceria se um conto de fadas não fosse um conto de fadas? E se a Cinderela e a Chapeuzinho Vermelho fossem malvadas? E João e Maria fossem crianças que vivessem no futuro muito distante?" Os protagonistas dos contos de fadas são todos honestos e certinhos, fazem boas ações e vivem felizes para sempre. Mas e se não fosse esse o caso? Você quer ouvir histórias como essas? Quando termina isso, então assim, levantou mais ainda essa questão de que, na verdade, esses contos é a Charlotte. E é muito interessante. E aí, ficou interessado para assistir? Já assistiu? Gostou? Não gostou? De 0 a 5, que nota você dá? Eu, pessoalmente, assisti todos os episódios. Eu levei 2 dias para assistir, mas é porque eu tinha outras coisas para fazer. Mas, gente, é um instantinho para você assistir. Eu, de 0 a 5, eu dou 5. É maravilhoso. E a pergunta que fica: haverá segunda temporada, Thaís? Até agora a Netflix não se pronunciou a respeito disso. Mas, se existir, eu vou ficar muito feliz de ver histórias diferentes. Ah, se vou! É interessante você ver os seus heróis ou os seus vilões de uma maneira um pouquinho diferente. E aí, gostou do vídeo? Espero que sim, espero que dê certo. Gostou da rapidinha? Espero que sim também. Gente, eu vou ficando por aqui. Se cuidem e até a próxima. Um beijo, tchau!